Sim, hoje eu vou falar do filme da Pulga que Canta. Um Monstro em Paris é um filme dirigido por esse cara aí. E esse homem conseguiu fazer a façanha de deixar várias pessoas apaixonadas por uma pulga. Eu sei que é meio estranho, mas foi desse jeito que eu lembrei desse filme aqui, porque essa animação eu assisti quando eu era criança, lá em 2012, 2013, se eu não me engano. E lembrar dela por uma trend antiga do TikTok, por pessoas dançando a música principal do filme e, sei lá, falando que tem paixão por essa pulga, é meio estranho. Mas sei lá, né, se é o sinal divino pra eu fazer uma review sobre esse filme, quem sou eu pra negar um mero e simples camponês? Aqui a história vai se passar em 1910, na época que Paris foi inundada. E isso realmente aconteceu. Então, talvez realmente tenha tido uma pulga gigante entre nós. No filme a gente vai ser apresentado a dois protagonistas. Um projeccionista, né, de teatro chamado Emile, que eu vou chamar de Emile, né, porque eu não sei falar francês. E um entregador chamado Raul, que esse aí, sei lá, é um nome normal. O Emile, ele tá projetando um filme quando de repente a cinta estoura. É, a cinta da máquina do filme. E ele tem que resolver e ir atrás de comprar uma nova. Então a gente é apresentado a menina que o Emile tem uma quedinha. E eu vou ser sincero, essa personagem praticamente não tem relevância nenhuma, porque ela só serve pro Emile ter uma quedinha por um personagem aleatório e ele não fica sozinho. Eu realmente não sei por que ela tá aí. Ela aparece essa vez, ela aparece na metade do filme ali pra ele entregar uma carta e no final do filme pra fazer um arco romântico pra ele. Mas sei lá, essa menina pra mim não tem graça nenhuma. Ela literalmente tá ali e ok, é isso aí. Eles vão ser aquele famoso casalzinho que um tem medo de se confessar pro outro, mas dá pra ver na cara que os dois se gostam. Mas o que interessa é que ali chega o Raul pra ajudar o Emile a ir comprar a cinta. E o Raul vem trajado daquele jeito, com o seu casaco de palha, porque ele tem um molho. O que acontece aqui é que eles realmente vão e compram o cinto, o que é uma coisa muito doida, porque geralmente acontece algum problema e 20 minutos do filme foi jogado fora. Mas não, eles realmente vão lá, compram a cinta, o Emile ainda consegue comprar uma câmera que é roubada, e quando você vai pensar que vai ter meia hora de perseguição, não. O Raul inconscientemente salva o Emile de perder aquela câmera, e os dois vão continuar as entregas que a lenda precisava fazer, porque o Emile, em troca da carona, foi ajudar o seu amigo. Eu gosto bastante do Raul, eu não sei se vocês perceberam ou já viram que eu sou fechadão com ele, porque o Raul, ele é aquele famoso personagem pra ter graça, mas por algum motivo ele não é chato, sabe? Ele não é aquele personagem irritante, é só aquele personagem que, sei lá, ele tá ali, ele faz as piadinhas dele. Se você achar engraçado, que bom pra você. Se você não achar engraçado, provavelmente vai ser um problema seu com esse filme aqui. Meu mano Raul é somente o último romântico do mundo procurando seu amor verdadeiro. E na última entrega do dia, o Raul precisava levar umas encomendas pra um cientista da cidade, um tal de professor. E chegando lá, eles conhecem o James, que é esse macaco aí, provavelmente o ser mais inteligente desse filme inteiro. Porque enquanto ele tá falando pros caras não mexerem em um monte de experimento de um cientista maluco, o Emile e o Raul estão brincando de fazer um filme na floresta de umas árvores que o Raul nem sabe o nome e também começam a misturar um monte de poção maluca. Infelizmente, ou felizmente pro roteiro do filme, eles acabam, óbvio, fazendo merda e um girassol gigante começa a crescer porque o Raul, um gênio da ciência, mistura uma poção de super crescimento numa semente de girassol. E isso gera um acidente onde eles quebram diversas poções, entre elas aquela de super crescimento e também uma que faz as pessoas cantarem bem. E é desse jeito que nasce o sonho de muitas e de muitos, porque é essa a criação, né, do monstro em Paris, que é a pulga gigante, que foge deles e começa a traumatizar a Paris inteira, né? A gente vai acompanhar ela passando por diversos lugares e também acompanhar as reações do povo ao ver aquele monstro, né? Então é muito interessante mais pra frente a gente ver nesse filme como que a reação do povo é diferente do que é noticiado. Então, quando a pulga ela aparece em algum lugar, as pessoas se assustam e saem correndo. Já é começado a falar que ela praticamente matou alguém, sabe? Tá aí a primeira fake news do mundo, meus caros patriotas. Então a gente deixa um pouco de acompanhar a pulga e a gente vai ser apresentado a Lucille e também ao meu grande problema desse filme, o vilão dele, o prefeito. Na verdade, o candidato a prefeito. Eu não vou nem tentar falar o nome dele porque eu já tô errando tanta coisa de francês que vai piorar ainda mais o meu lado. Mas por que esse vilão é tão sem sal? Sinceramente, ele vai ser aquele cara que tem poder e que quer mais poder, sabe? É aquele famoso policial corrupto. Você começa a ver muito bem isso quando as notícias sobre o monstro começam a sair e ele vê uma oportunidade perfeita de garantir a sua eleição. A ideia dele é pegar o monstro na frente de Paris inteira
inteira pra sua eleição ser 100% garantida. Pro povo ver ele como um herói. É a coisa mais genérica possível, tá? Não tem muito o que fugir. Na verdade, esse filme aqui, ele é meio genericão. Só que ele é um genérico muito bem feito, tá? Menos a parte do prefeito, que eu acho que, sei lá, poderia ser um vilãozinho melhor. Mas eu vou tentar falar um pouco dos meus problemas com esse filme no final do vídeo. O que interessa aqui é que o prefeito é apaixonado na Lucille e ele quer de qualquer jeito que a menina cante na sua abertura e que no final acabe com ele. Porque de acordo com ele, a menina seria a mais linda que ele já viu. E em contraponto, a Lucille odeia o homem. Ela é uma personagem bem interessante, na verdade, porque ela, assim como o Raul, é aquele genérico, só que eles não são irritantes. Ela é uma moça que você consegue ver o lado mais gentil dela, mas até agora você consegue ver que ela não é só chata e rabugenta, sabe? Ela tem um lado bom, mas ela também não fica ouvindo qualquer coisa sem reclamar, sabe? Ela tem um lado humano. E quando a Lucille encontra um monstro, assim como eu citei, a gente vai começar a ter a parte mais humana, né? Porque até então o monstro, ele tem toda uma vibe misteriosa e tentando passar aquele ar de suspense. Até as caricaturas que saem no jornal dele são uma coisa bizarra, que na verdade eu acho bem bonito, tá? Eu acho muito da hora essa representação do monstro dos jornais. E eu gostaria que ele fosse um pouquinho assim e não só uma pulga. Porque depois desse encontro ele vai começar a mudar as roupas dele pra umas totalmente branca com máscara pra tentar se esconder no meio da multidão. E esse, meus amigos, é um dos maiores pecados já feitos. Porque, meus amigos, essa pulga vestia o kit completo de vendedor de itens misterioso de jogo de PS2. Cachecol vermelho, sobretudo, chapéu, tudo tampado, com uma aparência bizarra, andando todo estranho. O maior downgrade dos designs, na minha opinião. Então, o filme vai seguir com a relação dos dois e também com a relação do monstro com o Emile e o Raul. Pra não passar batido, tá? A Lucille, ela dá sim um nome pra pulga, que é Francor. Ela, sei lá, é o nome de uma rua que ela viu. E que nem eu falei, é de novo um nome francês que, sei lá, eu nem sei se tá certo. Eu nem sei se na dublagem tá certo, porque, desculpa, eu amo a dublagem brasileira, mas esse filme ficou muito estranho, muita coisa estranha. Tem vezes que parece que não era pra ter som nenhum ali e eles colocaram na dublagem e não ficou legal. O som das coisas é muito baixo comparado com as vozes, sabe? É muito raro isso acontecer, mas é um filme que eu recomendo você ver legendado. A não ser que você seja uma criança e, sei lá, você tá nem aí pra isso e você só quer ver a pulga cantar. Não demora muito para as coisas acontecerem nessa animação. Ela tem 1h20 de duração e isso claramente afeta o seu roteiro, porque muita coisa aqui é apressada e isso acaba cortando o clima de muita coisa. E eu acho que o exemplo mais claro disso é como o Raul se declara pra Lucille. Você vai vendo durante o filme ali em pequenas interações que o Raul gosta da Lucille e ela gosta dele. Só que como ela descobre que ele gosta dela, é bizarro, velho. Porque eles estão prestes a assistir uma peça dela e o Emile simplesmente grita isso e ela escuta, daí ela olha e fica meio em choque e vai se apresentar. Nossa, isso é um corta-clima gigantesco. Porque como é algo que tá sendo sutilmente colocado, na minha opinião, deveria ter pelo menos uma parte deles conversando e tendo um aprofundamento melhor nos dois. Porque até agora eles tinham sido os melhores personagens, tirando a pulga e meu mano James. A eleição do prefeito chega e a caça ao monstro tá no seu nível mais alto. Na verdade, a gente vai sutilmente também acompanhando essa investigação. Eu acho que muito foi cortado por conta da duração do filme. E no dia da eleição, a Lucille realmente começa a cantar. Só que o plano do Raul e do Emile, e dela também, né, começa a entrar em prática. O monstro ali vai fingir que morreu pra investigação cessar e ele nunca mais ser incomodado. Só que tudo dá errado porque o crânio dessa pulga deixou o cachecol dele pra fora de um alçapão do palco. E isso gera uma perseguição que muitas vezes tem uma animação bem duvidosa e muitas vezes tem umas cenas bem bonitas. Na verdade, esse filme inteiro é assim. Às vezes, sei lá, você vai parecer que tá vendo aquelas animações de série da DreamWorks ou animação naquele nível da série do Megamente, ao mesmo tempo que vai ter algumas cenas bem bonitas, na verdade, e que mostram que esse filme, diferente dessas séries, pelo menos tem um coração e tem algo a se passar, porque o diretor que tá fazendo isso aqui, na verdade, é um cara bem competente, visto que ele participou de O Caminho para Eldorado e Espanta Tubarões.
animações. Então, assim, não é a primeira vez que ele tava trabalhando com uma animação. E esse aqui eu acredito que é um ótimo exemplo de uma animação que tem um orçamento mais baixo, mas que tem personalidade e tem carinho com seus personagens e que tá tentando realmente fazer algo legal. Sério, a questão musical desse filme aqui é muito boa, principalmente na música mais importante do filme, que provavelmente você já ouviu no TikTok ou em algum lugar, e que tem tanto carinho que tem uma cena toda estilizada no cenário e jogo de luzes para os seus personagens cantarem e aproveitarem ela. Mas não é a minha música favorita, porque o meu top 1 desse filme é a música Um Monstro em Paris, que é aquela música que o Francoeur tá cantando num beco, assim, todo triste. Ela é mais calminha e... Nossa, aquela sim é perfeição, cara. Eu não sei como ninguém vê isso. Essa é a música mais foda desse filme. O prefeito e os protagonistas chegam na Torre Eiffel e lá a gente tem o combate final, né? Onde a Pulga vai ser morta pelo prefeito, mas que quando ele finalmente dá o último tiro, ela encolhe, porque o efeito da poção de supercrescimento é temporário. Então, depois desse suposto assassinato, chega o policial que tava investigando o caso e prende o prefeito. Mas sei lá, essa cena pra mim é meio meme. Provavelmente essa é uma das únicas cenas que eu também mudaria, fora aquela confissão, porque o investigador, ele chega pro prefeito e começa aquele famoso diálogo que sempre tem, né, nesse tipo de filme, que depois que o monstro morre, o monstro que era mais humano que aquele que caçava ele, sabe? É algo bem superficial e meio tirado do nada. Sério, esse policial aí provavelmente viu que o cara era um monstro só porque o humano fez ele ficar pedalando e gritando que nem um doido enquanto ele tava com um dirigível caçando uma pulga por Paris inteira. Os nossos protagonistas e o James ficam todos tristes porque o amigo deles supostamente morreu, mas é claro que ele não morreu porque em um filme infantil ninguém morre, né, meu amigo? E a real é que, na verdade, ele é pequenininho e ficou dentro do ouvido da Lucille. Sim, esta mulher está com uma pulga dentro do seu ouvido, que começa a cantar a música que vai fechar o filme. Ela chama o Raul e o Emile, fala que a pulga tá pequenininha no ouvido deles. Eles vão lá, buscam a poção de super crescimento de novo, a poção que canta, fazem a mistura de novo e tacam na pulga, que começa a dançar e assim a gente tem o nosso final feliz. Porque é um filme que eu já assisti quando era pequeno, que nem eu falei. E é um filme, cara, que eu sei que eu critiquei bastante, eu sei que eu apontei um monte de coisa, mas eu gosto bastante desse filme, principalmente das músicas. Eu tenho diversas aqui salvas na minha playlist, e é um filme que eu recomendo bastante, porque é uma diversão. É um filme pra você se divertir. Não vai esperando que vai ter uma parte toda dark, ou que vai ter um lado muito profundo do personagem. Dá um pouco de dó não ter isso, sabe? Principalmente na primeira parte ali, que a gente tem todo um mistério das pessoas tendo reação ao monstro e tudo mais. Mas como eu já sabia da história do filme, da pegada que ele tem, quando eu fui ver dessa vez, eu fui sem esperar nada, sabe? Realmente uma diversão e um filme família, sabe? É um filme que não é chato. Isso aqui é aquelas animações que você assiste com uma criança e não sente que o filme tem 30 horas. Não, ele... Cara, pra mim teve uns 20 minutinhos por aí. Algumas partes são um pouquinho mais arrastadas, algumas coisas não fazem sentido, mas é que os personagens são carismáticos, sabe? Você gosta deles, as músicas são boas, a trama é simples. Você tá achando alguma coisa chato, quando você percebe já tá em outra parte, de tão corrido que é. É algo que eu colocaria pra assistir num domingo de tarde e não reclamaria e ficaria com as músicas pra ouvir depois. Muito obrigado pelo apoio que muita gente vem dando pro canal. Como eu falei, esse aqui eu tentei um pouquinho mais descontraído, porque realmente não tem por que eu fazer algo tão profundo, e algumas pessoas estão reclamando que os últimos vídeos andam tristes demais, então eu resolvi trazer algo pra descontrair e depois a gente voltar pra depressão profunda que é o canal do Peixe Chico. Todos os membros que apoiam essa tristeza estão aí na tela, os créditos estão na descrição, e muito obrigado pela atenção.